sino das notificações. Coluna 27, 1 a 15, também. Essa parte é interessante. Então, copulei com meu próprio punho. Eu me masturbei com minhas próprias mãos. Eu ejaculei em minha própria boca. Pô, atum, lá ele, hein? Pô, esse atum aí. Ô, rapaz, tava meio estranho lá o atum no Egito. Esse atum aí, rapaz. Ei, rapaz, ô atum, que negócio é esse aí, atum? Vai devagar, atum. Ei, vai dizer, espirrei para criar Shu, o vento, cuspi para criar a chuva, Tefenut. O velho Num, o oceano, os criou. Ai, o supervisor cuidou deles. No começo, eu estava sozinho. Depois, foram mais 3. Então, ele cria uma tríade. Amanheci sobre a terra do Egito. Então, já começa de novo o aspecto solar. Shu, o vento, e Tefenut, a chuva, brincavam em Num, o mar. Então, olha só que interessante. Shu e Tefenut são divindades antigas da mitologia egípcia, vinculadas à chuva, à umidade, ao vento, e outras divindades também que estão dentro dessas categorias. Mas havia esse entendimento de que o semear da vida estavam nestes aspectos. Entenderam? Olha esse atum aí, rapaz. Eu já li esse texto há um tempo atrás. Toda vez que eu leio, eu não consigo não rir. Falei, rapaz, esse atum aí, rapaz. Atum com vinho. Rapaz. Rapaz, bote pra esse negócio. Rapaz. É meio complicado. Atum tá precisando de mais aulas aí para parar com esse negócio aí e fazer uma criação mais tranquila. Vai dizer assim: com lágrimas dos meus olhos, chorei. E os seres humanos apareceram. Essa criação aqui me chama a atenção, porque até simbolicamente, né, nós temos muitos paralelos na Mesopotâmia, né, entre os hititas, entre babilônicos, né, o que eram, vamos dizer assim, a tradição da cidade de Ereque, né, o Enuma Elish. Nós temos muitas criações que até aqui na mitologia indígena brasileira, em que vai ter uma correlação da criação do homem vinculada ao barro. Então, a terra, o barro, que é interessante isso. Agora, essa do atum, realmente eu, a um primeiro momento, teria que me aprofundar mais ainda, de encontrar a correlação, né, mitológico-simbólica entre o choro de atum, o do porquê que os seres humanos irão surgir a partir de suas lágrimas, através do seu choro, através do seu lamento. Né? A questão mágico-simbólica, mitológico-arquetípica, eu sinceramente não consegui compreender o que o escriba, o sacerdote, ele pretendia simbolizar com esta questão. Eu criei os répteis e seus companheiros, viu? Antes de Javé, Atum é que criou os répteis. Shu e Tefenut deram luz a Geb. Geb é a terra, tá? Enut, o céu. Geb, Enut deram à luz Osíris e Ísis, Sete e Néftis. Então aqui a gente já vê a Eneida, né? A Eneida está formada aqui. Osíris e Ísis deram à luz a Horus. Um nasceu logo após o outro. Estes 9, a Eneida, né? Deram origem a toda a multidão da terra. E aqui, quando fala da multidão da terra, obviamente, está fazendo uma categorização específica à terra do
Egito. Então, olha só que interessante isso. Né? A criação, em um primeiro momento, no Atum, em um primeiro nível hermenêutico de interpretação, em um primeiro nível hermenêutico, veja o que eu estou falando. Tá? Não estou dizendo, batendo martelo. Né? A criação dos egípcios é uma criação distinta de todo o resto da humanidade. Então é interessante você ver que os egípcios também se representavam muito diferentes dos outros povos. Tá? Então, é interessante nós vermos que estes paralelos da criação do céu, criação da terra, não existia céu nem terra, está ali, paralelo com Gênesis 1, 22, que ele é o Criador, ele se autoproclama o Criador, não existia ninguém antes dele, ele criou tudo pela palavra falada, ele é o Todo-Poderoso, está no hino dele, não tem como discutir. É achado arqueológico, está no Museu Britânico, tem datação. Então, ó, não vamos brigar com isso, não. Tá? É mais antigo que a Bíblia hebraica. Então, estas ideias, né, de criação, de mitologia da criação, todo ser vivente veio dele, todas as criaturas foram criadas por ele, tudo estava na sua mente, no seu coração. Estas ideias vêm no Egito, vem que ele falou do Egito, mas no Egito, muito antes da Bíblia hebraica. E uma coisa que eu falei aqui, eu já fiz uma live sobre o Enuma Elis, né, falando a parte arqueológica, muito tempo atrás, e lendo o texto que fala da criação do homem, da vegetação. Eu, sinceramente, vejo muito mais paralelos com os mitos da criação no Egito, e olha que eu só trabalhei 2 aqui por enquanto. Por enquanto eu trabalhei Ptah e Atum, mas as 5 principais cidades egípcias, cada uma delas tinha o seu Deus criador, tá bom? Então eu falei de Ptah, eu falei na live, né? Ptah, agora Atum, eu fiz um vídeo de Amun, então vou fazer a live também do mito de Amun. Então olha só nisso aí 3 mitos da criação, com 3 deuses diferentes na criação como deuses principais. Então tem Ptah, Atum e Amun. Então as 5 cidades principais tinham seus mitos criadores, com o seu deus patrono sendo o criador de todas as coisas. E quando eu leio estes hinos, me desculpem aí a galera que já produziu conteúdo falando do Enuma Elis, eu também já produzi conteúdo mostrando os paralelos do Enuma Elis com a criação no Gênesis, mas sinceramente não tem como, cara. Os paralelos maiores estão na literatura egípcia. Não tem como negar. Eu sou o Criador Todo-Poderoso, ele criou o céu, criou a terra, nada existia, tudo foi pela palavra. Ptah descansou depois de toda a sua obra, depois de todo o seu trabalho. Ptah descansou. Então, cara, não dá para você negar essa evidência, porque isso é uma evidência, é cultura material, é achado arqueológico mais antigo que a Bíblia hebraica. Então não tem como você falar que não, a mitologia do Gênesis é original. Entendeu? Igual um pessoal que eu já vi aí, mas a análise morfológica, olha, sinceramente, você pega a análise morfológica bem dobradinha e leva embora, meu amigo. Porque é só traduzir e ver o que o próprio texto está falando. O que o próprio texto está denunciando, ok? Ou seja, a narrativa do Gênesis, ela é uma narrativa construída. Deus, um Deus criador, não formou céus e terra, não formou o universo da maneira como a religião propaga, porque esta é uma fórmula muito bem conhecida no mundo antigo, do Egito até a Mesopotâmia, da Mesopotâmia até a Índia,
entendeu? Da Índia até a China antiga. Essa é uma fórmula comum. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world